Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à jornada LGPD. Hoje estamos na quinta aula e eu queria agradecer assim imensamente a todas as pessoas que estão participando conosco desse movimento. São mais de 1.000 inscritos, então sinal que a gente está levando muito conteúdo, muita informação para muitos lugares do país. E gostaria que vocês aproveitassem muito a aula de hoje, porque hoje a aula é muito especial com uma querida amiga, doutora Denise Frankowski, autora desse livro, né? Desembargadora do Estado de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, Denise. Muito obrigada, minha xará Denise, obrigada por esse convite. É um prazer enorme estar aqui, poder dividir algum conhecimento com todos que estão nos assistindo e dizer que é um prazer enorme. Eu gosto muito de falar sobre LGPD, principalmente para as pessoas que trabalham diretamente com isso, os extrajudiciais, os advogados, juízes, enfim. É um prazer enorme estar aqui e agradeço imensamente o convite. Eu vou fazer algumas gafes eventuais, porque eu vou lhe chamar de doutora, em seguida eu vou falar um tu no meio, porque eu sou gaúcha, né? Então, às vezes escapa, então peço humildemente assim a sua generosidade em compreender a minha fala. E eu sou muito informal também. Mas eu acho que com isso eu consigo uma conexão boa com o público, no sentido de eles estarem junto conosco, conectados no conteúdo, para ser uma noite leve, agradável, mas principalmente com muito conteúdo para a prática lá no dia a dia. E eu percebi que a senhora teve uma dedicação enorme, uma generosidade enorme na elaboração desse livro, porque ele traz muitas informações a respeito da LGPD, muitas questões práticas que foram implementados em vários lugares, né, trazendo esse conhecimento, disseminando esse conhecimento tão importante e relevante dessa lei que já vai completar 3 anos e que as pessoas ainda não têm um conhecimento aprofundado. E todas as empresas precisam fazer o processo de implementação, inclusive o mercadinho da esquina, a farmácia, o cartório, o tribunal, a associação, enfim, todos nós vamos estar envolvidos no processo de LGPD e fazer isso acontecer de uma forma diferenciada, não só no papel, mas realmente efetivo para o ganho da sociedade, como disse a doutora Bianca lá na nossa primeira aula. Que essa lei tenha um valor muito grande no processo de transformação cultural do brasileiro. E eu gostaria que a senhora comentasse um pouco a respeito desse livro maravilhoso, desse conteúdo. Então, o livro foi, nós estamos trabalhando com ele desde que nós fizemos o simpósio internacional em 2019, já havia um desejo de fazer o contexto, né, de algumas palestras em livro, mas veio a pandemia em 2020, foi um pouco complicado, e começamos a trabalhar mesmo assim no segundo semestre, e trabalhamos assim exaustivamente, porque nós começamos a perceber que nós não tínhamos bibliografia da parte de implementação para o setor público. Era uma defasagem muito grande, tudo que a gente conseguiu aplicar foi pesquisando, tentando elaborar algo similar da iniciativa privada para a organização pública. Então, eu senti uma necessidade enorme de publicar algo que desse guarida às pessoas do poder público, da universidade, dos cartórios, enfim, que pudesse atingir uma camada não só da iniciativa privada, que também é muito importante, mas que pudesse atender também esse setor público, que é tão assim esquecido nessa hora, porque acaba se envolvendo, né, na gestão da coisa pública, só que a gente percebeu que, como o poder público também é um dos maiores gestores de tratamento de dados, era preciso que essa máquina começasse a funcionar bem rápido, né, e a engrenagem começasse a sincronizar rapidamente. E isso, então, foi o teor da obra, a gente poder transmitir
alguma coisa na prática, não só ficar na dedução teórica da lei, né, não só discutindo algumas incongruências que toda legislação sempre tem, alguns senões, mas partir realmente para uma assistência prática e objetiva de como implementar. E eu diria, sempre gosto de começar a minha fala dizendo que você colocou aí muito bem sobre a questão cultural, e eu gostaria sempre eu gosto sempre de falar e definir que essa lei, o professor Bruno Bione diz que é uma porta. Eu somo a esta porta várias outras janelas e várias outras portas de oportunidades. É a grande oportunidade que nós vamos ter de nos transformar culturalmente no que diz respeito à guarda da nossa privacidade e à proteção de dados, dos nossos dados pessoais em si, como pessoa. E eu sempre faço referência dizendo que cada um de nós, cada pessoa, é o grande protagonista dessa história. Nós não podemos depender de ninguém. Essa promessa de adequação cultural tem que começar e tem que partir de nós próprios, dentro da nossa família, dentro do nosso meio social e dentro do nosso meio profissional. E uma das coisas mais difíceis que eu poderia dizer hoje, assim, depois de quase 3 anos já trabalhando com a LGPD, nós começamos a trabalhar final de 2018 no TJSC. Eu diria que a parte mais difícil é fazer as pessoas entenderem que implementar a LGPD vai muito a mais além do que uma implementação de TI, de segurança da informação ou até mesmo jurídica. Ela é essa grande porta, essa grande avenida, eu diria, de transformação. É a oportunidade que nós temos de organizar a nossa organização de uma forma diferente para recepcionar uma lei que não veio proibir nada, muito pelo contrário, ela não veio proibir, ela não veio impactar o mundo dos negócios, ao contrário, ela veio para estimular que os negócios possam ser contraídos e feitos de uma forma muito mais adequada do que era feito antigamente. E assim também no que diz respeito às organizações públicas, porque os grandes gestores hoje de dados somos nós do poder público. E os tribunais de justiça, por sua vez, eu digo assim, se não um dos maiores, são quase um dos maiores gestores de dados pessoais triviais e de dados pessoais sensíveis. Então, toda essa engrenagem da obra foi feita e voltada, a gente dividiu em 2 vertentes, a vertente pública e a vertente privada, porque eu acho que elas conversam também entre si, e nós temos muito que aprender também com a iniciativa privada. Muitos dos modelos que nós levamos hoje para a organização pública são oriundos da iniciativa privada, porque a iniciativa privada começou bem antes do que a gente já viu implementação que vem desde lá do início de 2018. Então, nós temos muito que aprender, por isso que a obra também foi dividida em 2 partes, porque a iniciativa privada pode nos ensinar a fazer coisas muito melhores também no poder público, nas organizações públicas. Então, eu faço um gancho nesse aspecto, porque nós trabalhamos com gestão e estamos há 15 anos dentro do segmento de cartórios extrajudiciais. E a gente traz toda essa bagagem da gestão para dentro do cartório, como se o cartório fosse uma empresa. E percebemos que funciona muito bem, gera muito resultado positivo, os processos são melhorados, a equipe fica mais satisfeita, trabalha por um propósito, o usuário fica mais satisfeito. Então, é mais uma etapa da gestão, igual nós conversamos com a Cristiane Sobral, 2 dias atrás, a respeito da governança. Então, é um ponto fundamental para ser olhado, que vai ser agregado valor e trabalhar com gestão, porque não é só implementar a lei, eu preciso acompanhar o processo, ela vai fazer parte do meu dia a dia. Exato. É porque eu sempre falo que a implementação você começa hoje, mas você nunca termina, porque a gestão, a auditoria, ela sempre vai existir, ela é infinita, você tem começo e meio, mas não tem fim. Você vai ter que gestionar isso todo dia, você vai ter que verificar como estão as coisas, né? Uma das coisas que a gente construiu isso já de início, que eu sempre falo que está aqui na obra também, de forma mais detalhada, é que todo o processo de implementação tem que ter um comitê,
um grupo de trabalho e um encarregado. Não precisa ser de grande pessoas, de grande porte. É claro que você sempre vai olhar primeiro o porte da organização. O TJSC é de porte médio, da classificação do CNJ, então nós fizemos adequação nesse porte, mas optamos por formatações pequenas. O nosso comitê tem 7 pessoas, o meu grupo de trabalho tem 3 pessoas e eu sou uma encarregada. E é uma estrutura que está dando certo, a gente ainda não sentiu a necessidade de agregar mais pessoas. Então, a primeira providência que eu digo sempre, ou para cartórios, ou mesmo para organizações públicas e privadas, é ter a consecução de um comitê. E só lembrando que amanhã nós fazemos 2 anos de comitê. Foi fundado em 2019, dia 12 de junho. Eu estava em Brasília palestrando e às 4h30 da tarde a gente recebeu a nossa comunicação oficial de que o presidente havia assinado a resolução de criação do Comitê Gestor de Proteção de Dados do TJSC. E desde lá, oficialmente, a gente está trabalhando. Então, toda organização precisa olhar o seu porte. Olhou o porte? Constitui um comitê. A primeira coisa, antes do comitê, eu diria que é constituir um pequeno grupo de interesse no assunto e fazer uma apresentação para a administração from the top, para os gestores da organização, quer sejam públicas ou privadas, para vender a ideia de que hoje você se adequar à LGPD não é passivo, é ativo. Você investe e investe positivamente, apesar de gastar algo com isso. Né, os cartórios, principalmente essas judiciais, vão ter que gastar, aqueles que têm maior porte vão ter que gastar, mas vão ser referendados como ativo e não como passivo. Isso é para dar 10 passos na frente de qualquer outra empresa. Então, eu sempre recomendo, faz essa apresentação from the top, constitui esse comitê, faz o engajamento da alta cúpula, de forma que eles possam lhe apoiar nos projetos que você vai fazer com o comitê e com o grupo de trabalho, tenha nomeado o seu encarregado, cuidado para identificar bem quem é o controlador da empresa, não confundir isso. Houveram alguns tribunais, algumas empresas que acabaram confundindo, e eu sempre dou exemplo do tribunal. Quem é o controlador no tribunal? Não é o presidente do tribunal, é o Tribunal de Justiça como pessoa jurídica. O nosso presidente é apenas um representante do controlador, e a ele cabe o poder decisório. Os operadores não são os funcionários, nem os funcionários da TI. Operadores são aquelas pessoas que vêm do mundo externo, por exemplo, a contratação do cloud, né, da nuvem, né, através da Microsoft, vamos dizer. Esse sim é um controlador, ou uma companhia de telefone. Operador, sempre vem colaborar do mundo externo para o mundo interno. As pessoas que trabalham na organização pública são uma extensão das mãos do representante do controlador. Então, por isso que elas não são tidas como operadores. E o encarregado, principalmente, eu falo isso para os cartórios extrajudiciais, jamais você vai nomear um encarregado sendo também o controlador do cartório. Essas figuras não se misturam, são diferentes, são água e óleo, elas não se misturam, não se interagem. É preciso ter o controlador, que é o oficial, né, o titular do cartório, o responsável, que pode ser o concursado, o interino, né, ou mesmo o interventor. E com isso você tem condições de estabelecer a figura do controlador. E o operador são essas pessoas que vêm gerenciar, digamos, uma operadora que vem gerenciar toda a parte tecnológica do cartório, isso são tidos como operadores. E o encarregado deve ser um encarregado independente, ele não pode se misturar com a figura do controlador, porque ele tem ações independentes. Inclusive perante os órgãos regulatórios, né, o CNJ e a ANPD. Então, você tendo já essas 3 figuras, eu sempre digo, né, o comitê, o grupo de trabalho técnico, que
Aí eu observo que no grupo de trabalho técnico você tem que ter pessoas técnicas do mundo da TI, do mundo da segurança da informação e do mundo jurídico, porque você vai precisar dessas pessoas para fazer a formatação e a modelagem dos processos de adequação que você vai ter que fazer no programa geral que você vai ter que escrever para a sua organização. Mas tendo já essas 3 figuras, você já consegue dar um grande start no início desse programa de implementação. E é isso que a nossa obra prevê. No meu artigo lá, o artigo 1º, a gente trata disso de uma forma bem detalhada, até onde a gente pôde escrever, até onde a edição permitiu. Na tiragem 2 agora, na segunda tiragem, a gente deve acrescer mais algum material de infográficos e formulários, porque até onde a gente tinha que entregar para a editora foi o que deu para fazer. Mas vocês tendo, então, essas 3 figuras, quer seja lá na empresa privada, ou na organização pública, ou nos cartórios extrajudiciais, vocês já podem escrever o roadmap, ou seja, o grande plano de ação. E esse plano de ação é que vai ser a bússola que vocês vão ter para efetivar a implementação. Eu, na obra, coloco no meu artigo, inclusive, trago o nosso roadmap, o nosso último roadmap escrito para vocês verificarem como é que se escreve um roadmap, como a gente dividiu ele em 3 fases. A gente pode dividir em mais, mas a gente optou em fazer em 3 fases: preparação, implementação e gerenciamento. E cada uma dessas fases a gente dividiu em 2 frentes: uma frente jurídica e administrativa e uma tecnológica e de segurança da informação. Isso está lá exemplificado nos infográficos em anexo ao artigo, e vocês vão poder olhar e ver detalhadamente como isso é feito. O primeiro roadmap demorou, assim, uns 5 meses para fazer, a segunda modificação já demorou 1 mês, e a terceira demorou 1 semana. Então, a gente vai progredindo, né? Nós já estamos na terceira... Vai pegando prática, né? Sim, a gente vai adquirindo prática. Cada tarefa executada, a gente dá um check e dá como cumprida e vai fazendo as demais tarefas. Há tarefas que você tem que fazer de forma isolada e há tarefas que você pode fazer de maneira paralela com outras que estão em andamento. Lá no roadmap, vocês vão perceber que é assim mesmo. Há tarefas que você tem que executar só naquele momento, mas outras podem estar correndo paralelamente e ganhando tempo e avançando no espaço, né, da implementação. Depois, eu diria que, no caso dos tribunais, e eu acho que isso também seria muito importante para os cartórios extrajudiciais, para as organizações demais públicas, ou mesmo para a organização privada, e nós fizemos isso com muito carinho, a gente fez uma identificação digital, digamos assim, a gente escreveu uma logomarca para o nosso trabalho. Uma identidade visual. Exatamente, uma identidade visual. Então, eu recomendo que isso seja feito, porque quando você lança essa identidade visual, você faz a empresa se engajar com esse elemento e firmar. A cada vez que você lança uma notícia, você firma a cultura de proteção de dados e privacidade. Então, a gente fez essa identidade visual, a gente fez um hot site, que é importante também, porque lá tem todo o material que a gente desenvolve, as tarefas que a gente faz uma retrospectiva de tudo que a gente está fazendo no momento, o que a gente já fez no passado e o que a gente está prospectando para o futuro. Nisso, nós tivemos que fazer o aviso de cookies no nosso site, lançamos a plataforma 1 mês antes da lei entrar em vigor, dia 17 de agosto, já estava lançada a plataforma no ano passado, lançamos o aviso de cookies e lançamos a nossa política de privacidade do site. Isso é um conjunto de ações que a gente chama essas ações de entregáveis. Eu explico isso na obra, a gente chama tecnicamente de entregáveis. Então, a gente começa a colher os entregáveis quando a gente monta essa pequena estrutura e dá o start para a implementação. Depois da gente fazer isso, de escrever essa identidade, fazer essas primeiras tarefas, né?
nos tribunais, a gente fez uma coisa muito interessante. Nós modificamos as tabelas processuais junto à Corregedoria Geral de Justiça. O que significa isso? Significa, por exemplo, as tabelas processuais nos sistemas de distribuição para os advogados, ela é constituída de procedimentos, classes e assuntos. Quando um advogado vai distribuir uma ação, ele classifica, né, dentro do procedimento da classe do assunto. O que foi que nós fizemos? Com relação ao procedimento e classe, os tribunais não têm competência para mexer. Essa competência é exclusiva do CNJ. A gente só pode fazer partindo deles. Mas, nos assuntos, a gente acresceu o assunto suplementar, acrescentando assunto de proteção de dados, de privacidade e da própria LGPD. O que significou isso? Isso também entrou em vigor dia 17 de agosto de 2020. Significou dizer que um mês antes da lei entrar em vigor, eu já sabia quantas ações os advogados tinham distribuído junto do Tribunal de Justiça em qualquer comarca, em qualquer esfera de competência que ela fosse distribuída. Excelente. Eu já sabia quantas ações estavam em andamento. E mês a mês eu me atualizo com esse número e vou acompanhando a par e passo essas ações para perceber de que maneira as partes vão contraditar, vão falar de proteção de dados e de privacidade e de que maneira o magistrado vai decidir a respeito. Então, E essas informações vão para o relatório de impacto? Não, por enquanto não. A gente não mexe em relatório de impacto. É apenas uma modificação na estrutura de distribuição de processos junto às Corregedorias Gerais de Justiça. Isso já consta hoje, atualmente, da Resolução 363 do CNJ, que eu tive a honra de fazer a subscrição da minuta, por estar trabalhando e por ter sido nomeada pelo ministro Toffoli na época. Antes dele sair, ele me nomeou para trabalhar nesse primeiro grupo de implementação da LGPD nos tribunais do país. Então, a Resolução 363 nada mais é do que fruto do trabalho que nós fizemos no TJSC desde 2018 e um trabalho que é um case de sucesso já em algumas atividades. Então, em 99% dessa resolução, que veio só a ser publicada agora em 2021, final de 2021, no início, ela foi publicada com base na minuta que eu subscritei para o grupo de trabalho e foi referendada pelo plenário do CNJ. Parabéns. Agora também... obrigada. Foi um trabalho muito bacana, a gente recebeu muita colaboração também dos vários membros do grupo de trabalho, que foram, assim, fundamentais para que a gente pudesse tirar uma modelagem padrão de implementação para todos os tribunais do país. A gente quis fazer, e eu pedi ao ministro Cueva, na época, que a gente fizesse uma cartilha, um ABCD, da forma como a gente, um passo a passo de como deveria ser a implementação nos tribunais. E isso se constituiu nessa resolução. E hoje a gente tem aí vários tribunais usando e repetindo a modelagem de Santa Catarina, e é uma honra muito grande para a gente. Nossa, agora eu estou trabalhando também num grupo de trabalho de implementação da LGPD nos cartórios extrajudiciais. É um grupo muito grande, muito dinâmico. Estamos aí, acho que há 3 meses, o ministro Fux me nomeou, e nós estamos com o desembargador Bert, de São Paulo, com o doutor Fernando Tass, que foi meu coordenador também aí no livro. Estamos trabalhando em conjunto para tirar uma modelagem também, um passo a passo para os cartórios extrajudiciais. De qualquer forma, o TJSC já tem o provimento 24 do dia 5 de maio de 2021, que já serve de parâmetro para que os cartórios possam, do país inteiro, utilizar dessa formatação para a implementação também junto a esses cartórios que fazem um trabalho social importantíssimo, não só para o Poder Judiciário, mas para a sociedade em geral.
Então, quando você mexe também nessas tabelas, faz essa implementação, e uma coisa que nós fizemos, assim, que foi uma das coisas mais gratificantes que eu já participei, dentro do tribunal e fora do tribunal, com os cartórios judiciais, foi montar um programa, um calendário de conscientização da LGPD, tanto para o tribunal inteiro, nós fizemos em 2 meses. Eu falava às segundas, terças e sextas, às 14, 15 e 16 horas, por apenas 20 minutos, e o tempo é esse mesmo, é 20 minutos. E para os cartórios extrajudiciais nós também fizemos para todos os juízes e servidores de primeiro grau do Poder Judiciário Catarinense. E nessas palestras de 20 minutos, a gente dava uma formatação da lei, explicava, e ao final nós distribuímos um questionário para fazermos um diagnóstico inicial de como as pessoas dentro da sua organização faziam o trabalho pessoal de tratamento de dados pessoais. Então, esse diagnóstico foi feito para detectar o fluxo de dados triviais e dados pessoais sensíveis e a forma como esses dados faziam um trânsito dentro do tribunal. Então, eles recebiam esse questionário, 5 dias depois eles devolviam, a gente anonimizou o nome das pessoas, a gente não sabia o nome de quem avaliou, de quem respondeu, a gente só fez um painel do BI, né, que a gente tem a nossa inteligência, e fizemos um painel, e lá a gente conseguiu quantificar e qualificar a quantidade e a forma, a qualidade dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis. E com base nesse diagnóstico, nós repetimos também esse diagnóstico no primeiro grau, foi muito gratificante. E eu fiz também a sensibilização, a conscientização de todas as serventias do estado de Santa Catarina. Em uma live que deu muitas pessoas, mais de 600 pessoas, e a gente repetiu essa live. Antes, porém, conversamos com as entidades que gerem os cartórios extrajudiciais, as ANOREGs e todas as organizações que fazem parte desse métier. A gente debateu muito com eles para tirar a dinâmica dessa conscientização e para também tirar a dinâmica dessa normatização que foi feita pela Corregedoria Geral de Justiça. Então, essas lives estão lá no site do TJ, né? Estão lá no site, e eu tenho um artigo nessa obra que fala exclusivamente do programa de conscientização, da importância dele. Depois eu posso fotografar e mandar a você para compartilhar. Ok, eu coloco no grupo, sim. Isso, é um artigo que eu escrevi só sobre o programa de conscientização, como você deve fazer, de que maneira você deve fazer, como você deve formatar. Então, para que fique de exemplo para todo tipo de empresa. Eu digo para vocês que foi uma grata surpresa e uma grata realização, porque as pessoas vinham me dizer que tinha sido a primeira vez que uma lei tinha sido editada e que alguém veio, ao vivo e a cores, explicar a lei para essas pessoas. E a gente fez isso, pegamos organogramas do tribunal, fizemos um calendário setembro inteiro, outubro, dia 26 de outubro nós terminamos o segundo grau, e dia 29 de outubro nós sensibilizamos todo o primeiro grau. E depois fizemos a conscientização dos extrajudiciais. Então, se querem ter uma boa adesão a qualquer programa de conscientização, de implementação de LGPD, trabalhe com a sensibilização e trabalhe de forma infinita, renovada, não estanque. A cada mês, a cada ano, a cada segundo, você tem que falar sobre o assunto. A gente instituiu também um programa de lives mensais desde o ano passado. Toda última quinta-feira de cada mês, a gente faz lives institucionais. Vocês podem assistir todas essas lives lá na nossa página, no nosso hot site da LGPD. Todas as lives institucionais e aulas que eu dou em instituições públicas, eu publico lá, porque é um acréscimo de cultura que vai fazer com que as pessoas consigam falar sobre o assunto. Então, eu reputo assim como uma das atividades mais importantes.
Depois você tem que construir, além da política de privacidade e proteção de dados do site, você deve construir uma política interna também para a sua organização. Por que construir essa política? Nós fizemos, ela deu um pouco de trabalho, porque a gente mexeu com todas as estruturas do tribunal, tanto de primeiro quanto de segundo grau. Ela demorou para ser aprovada, porque ela foi aprovada pelo nosso órgão especial, que é o órgão máximo de resolução. E a gente fez questão que fosse assim, porque essa é a prova do engajamento da presidência do tribunal e de todas as pessoas que trabalham, que são envolvidas com o Poder Judiciário. Então, essa política vai servir para mostrar aos nossos servidores e para mostrar aos nossos agentes externos como nós classificamos o controlador, o operador. Nós inovamos, a gente classificou o co-controlador também, a gente pegou emprestado a ideia do GDPR da União Europeia e já colocamos visualizado e contextualizado a figura do co-controlador, porque a gente prevê que isso vai acontecer com muita naturalidade. E isso é uma coisa que você tem que fazer de uma forma que haja aderência de todos. Então, se for no tribunal, faça pelo seu órgão máximo. Se for de uma empresa, se for do seu cartório, faça a sua política de privacidade. Deixe visualizada, publicada no seu site, pessoalmente nos cartórios, porque você vai fazer com que as pessoas se interessem. Faça um visual laudo dessa política. Não deixe só aquilo escrito, faça um visual lá, explique, né, de uma maneira mais assim, mais popular o que diz essa política, que com isso você vai ganhar aderência e engajamento ao teu projeto de implementação. E não só a aderência, né? As pessoas começam a usar no dia a dia essa informação. Exatamente. Vira cultura, né? Vira algo normal. Sim, vira cultura, porque você vai falar, se tem algum projeto rodando dentro do tribunal, e isso a gente é acionado dentro do... Eu, como encarregada, eu consigo, por dia, eu dou de 10 a 12 pareceres de consultas internas ou externas sobre proteção de dados e privacidade. Por quê? Porque tem a nossa política. Então, eles querem saber se nós temos aderência ou não, se aquele projeto tem aderência ou não à política, se ele está fugindo ou não da política, enfim, consultas de todos os gêneros que vocês podem imaginar. Muitas dúvidas também nesse momento, né? Muitas dúvidas sobre a figura do controlador, sobre a figura do operador, muitas questões de natureza de pesquisa sobre o que seria o órgão de pesquisa, que a lei diz que só é órgãos governamentais, então a gente tem que explicar isso. Mas, enfim, eu digo para vocês que hoje a função da encarregada é uma segunda ouvidora, porque eu recebo por dia tantos pedidos, e semana passada eu recebi um pedido até bem inédito, e eu vou falar porque é interessante como isso se apega à cultura, né? Eu recebi, era um cidadão que estava cumprindo pena domiciliar com tornozeleira, e ele me consultou como encarregada, como é que ele fazia para trocar de endereço, porque ele ia mudar de endereço, o que ele fazia? Eu, como encarregada, o que eu sugeriria para ele fazer? É claro que não é da minha competência, é do juiz da vara de execução, mas é claro que eu informei a esse cidadão que ele deveria procurar o juiz da sua execução e constituir lá um novo endereço, informar ao juiz e pedir autorização. Então, hoje, o encarregado do Tribunal de Justiça, a encarregada, ela é movimentada por diversas áreas, não só internas, mas externas, órgãos nos chamam, pessoas que estão fazendo acordos de cooperação técnica, contratos. Nós tivemos que revisar toda a nossa base contratual, a gente teve que colocar cláusulas de aderência à proteção de dados e à privacidade nos contratos já existentes, nos contratos futuros, e isso é uma tarefa que as empresas, quer públicas, quer sejam públicas ou privadas, vão ter que fazer. Os cartórios vão ter que fazer com suas empresas de tecnologia um adendo, um aditivo contratual que faça com que essas empresas digam aos cartórios extrajudiciais se estão implementando a LGPD,
se estão em compliance com a LGPD, porque se elas fizerem trocas de dados com o cartório, se o cartório fizer troca de dados com uma empresa que não esteja em aderência com a LGPD, já está infringindo a própria normativa. Então, é muito importante que isso seja percebido pelas empresas. Eu só posso hoje trocar dados com empresas que estejam adequadas à LGPD. Se a empresa não tiver, eu não posso fazer contrato de natureza nenhuma com qualquer tipo de empresa, nem pública, nem privada, nada. Eu não posso fazer, porque eu estaria incorrendo em pena da própria legislação. E as penalidades estão aí, né? Dia 1º de agosto elas vão entrar em vigor. É claro que a NPD não tem esse insight de penalização imediata. Eu tenho estado em contato bastante com eles, com a doutora Miriam Wimmer, que é uma das precursoras lá da NPD, e eles têm um norte muito de dar orientações para as organizações fazerem as regulamentações adequadas que eles precisam fazer, né, das nuances que a lei deixou para a NPD gestionar. Então, eles têm muito mais essa aderência hoje do que essa de penalização. Mas é certo que um dia essas penalizações irão acontecer. Depois de tudo isso, nós temos que avaliar os nossos sistemas, nós temos que avaliar a nossa segurança de sistemas, nós temos que ter adesão de ferramentas bem constituídas. E aqui eu chamo a atenção para a seguinte questão, que foi a nossa primeira dor de cabeça no projeto de implementação. Nós construímos 4 fluxos de trabalho para a recepção das requisições e ou pedidos dos titulares de dados. Esses fluxos constam desse meu artigo nesta obra, vocês vão poder ver todos eles visualmente, mas a gente chegou a uma conclusão de que nós contamos com a parceria da ouvidoria, e lá dentro da ouvidoria a gente construiu um questionário com uma pequena adesão, colocando que o titular do dado que viesse pedir alguma coisa, ele colocasse o nome da mãe. Mas, gente, isso é 0,00 de certificação para a pessoa do titular. Ou seja, com esse sistema que a gente fez caseiro, a gente não tinha uma certificação de que o Antônio que pediu os dados dele, a nossa pessoa da encarregada, se a encarregada estava devolvendo essas informações ao Antônio e não à Maria. Uhum. E aí chegamos em pesquisas que eu fiz, chegamos à conclusão que, muito embora a LGPD não fale em nenhum momento que você tem que ter uma certificação da pessoa do titular, isso é uma causa quase que consequência absoluta do teu projeto de implementação. E aí comecei a pesquisar, fazer pesquisas com especialistas fora do Brasil e de dentro do Brasil, principalmente especialistas em certificações bancárias. Fui atrás de certificações digitais, observei que a certificação digital não é inclusiva, porque ela é muito cara, e as pessoas de baixa renda não iam ter condições de exercer o seu exercício dos direitos dos titulares, porque hoje uma certificação aqui no CDL de Florianópolis sai R$ 585. Às vezes isso nem é o salário que a pessoa recebe por mês na baixa renda. Então, o que chegamos à conclusão? Numa madrugada de insônia, eu tive a ideia de que nós deveríamos imitar o sistema bancário. Se nós temos aplicativos bancários e nós temos confiança nesses aplicativos no nosso smartphone, né, nos nossos computadores, por que não ter um aplicativo que nos desse a certificação em camadas de acordo com o pedido do titular? Com isso, apareceu uma grande parceria nossa com a AMB Lab e com o laboratório da Associação dos Magistrados Brasileiros e também com o Instituto ITS do Rio de Janeiro, Instituto de Tecnologia presidido pelo Ronaldo Lemos, que todos nós conhecemos pelo brilhante trabalho que faz em tecnologia.
E inventamos, né, idealizamos um aplicativo que se chama LGPD Jus, que vai entrar em teste para toda a população catarinense. A gente deseja já fazer um teste total para todo o estado no final deste mês. Nossa. Esse aplicativo... Estou fazendo um spoiler aqui, Denise, um spoiler bem legal. Esse aplicativo a gente tem já ele quase pronto, ele já fez todos os testes de plataforma com os gestores que vão trabalhar com esse aplicativo. E esse aplicativo ele tem duas grandes exigências que eu fiz em nome do comitê e em nome do grupo de trabalho. Eu disse a eles, ITS, façam um aplicativo, mas façam de uma forma que ele seja absolutamente inclusivo para toda a população, ou seja, até o índio da Amazônia, que não tem celular, mas ele vai na FUNAI, ele vai poder correr atrás dos direitos dele. E que toda pessoa deficiente física também tenha a possibilidade de fazer a gestão dos seus direitos através desse aplicativo. Então, a nossa inclusão vai ser feita através desse aplicativo. Não demandamos nenhum tostão, nós temos o apoio, quer dizer, nós não, o ITS tem o apoio do governo da Inglaterra, que investe em plataformas tecnológicas em países que precisam desse investimento. Então, todo esse projeto é investimento do governo da Inglaterra, e que a gente vai aproveitar para incluir as pessoas. Então, a pessoa vai no seu smartphone, vai entrar em contato direto comigo como encarregada, vai poder perguntar para mim, você tem dados ao meu respeito aí no TJ? Eu tenho. Aonde? Eu vou poder dizer para ela, você quer um dado mais detalhado? Então, eu tenho 15 dias para te responder. Me informa o e-mail, que daqui a 15 dias vai no seu e-mail as informações. Então, são 4 camadas de certificações de segurança, e nessas camadas de segurança, cada vez que você vai pedindo mais coisas, você vai se certificando mais. Só que ele é um aplicativo muito simples, muito simples. Ele é muito fácil, sabe? Qualquer pessoa, mesmo que não saiba ler e escrever, através das figuras vai poder pedir os seus direitos. Então, pessoal, eu deixo aqui a dica. Façam um bom sistema de autenticação para os pedidos de direito dos seus titulares. Eles vão esperar isso da sua organização, quer seja pública, quer seja privada. Se for pública, vai atrás de parceria, nós fomos atrás e conseguimos fazer, e vamos fazer isso se tornar realidade no final deste mês de junho. Vocês já vão poder circular. Eu devo publicar um artigo no Migalhas daqui a 2 semanas, que vai tratar só sobre esse aplicativo, e lá vocês vão ter toda a formatação, inclusive visual, desse aplicativo. Mas ele é bem fácil, ele é bem autoexplicativo, você não tem que trabalhar muito com ele, não tem que ler muito, é coisa muito simples. Com esse aplicativo, nós vamos fazer um divórcio consensual com a ouvidoria, né? Vamos dispensar entrada e saída pela ouvidoria, mas vamos continuar ainda com os fluxos que estão na obra, que vocês vão poder verificar, de acesso e de perguntas que os titulares dos dados vão fazer. E aí, gente, vai a segunda dica. Todas as organizações, e nós fomos, tá? Eu já estou dizendo porque nós fomos, e todos vão ser muito testados, certo? Esperem por isso. Espere que alguém venha perguntar, você tem dados sobre mim? E a gente teve isso como teste. Um cidadão veio e perguntou, olha, você tem dados, eu sou fulano de tal, gostaria de saber que você tem dados. Na nossa inocência inicial e na nossa falta de prática, nós fomos a 12 departamentos dentro do tribunal, ficamos 5 dias atrás dos dados desse cidadão, e como ele tinha muitos dados, eu fui descobrir que ele era um advogado, eu tomei emprestado a lição de uma consideranda do GDPR da União Europeia e pedi para ele
Isso vocês podem fazer também quando a organização tem muitos dados, quando ela tem um banco de dados muito grandioso, você pode pedir para que o titular especifique para você aonde ele quer buscar o dado dele. Quando eu fiz isso para esse cidadão, ele gentilmente, eu aprendi muito com ele, eu agradeço ele, não o conheço pessoalmente, só através de e-mail, mas eu o agradeço, porque ele me ensinou muito a lidar com esses pedidos. Ele me disse assim, não, senhora encarregada, por favor, eu sou um advogado e sou DPO de uma empresa, eu só estava testando o seu sistema de acesso dos direitos dos titulares. Aí eu falei para ele, ok, legal, então você vai lá no nosso site da ouvidoria, vai preencher, por favor, o formulário e me dá o feedback e me diga o que você achou, porque logo a gente já vai lançar outra ferramenta. Ele foi gentilmente, me deu um feedback, até me ajudou numa questão. Ele disse: olha, aqui eu tive uma pequena dificuldade, que tal fazer assim? Então, assim, às vezes teste é para a gente aprender para o bem e não para o mal. Mas fiquem atentos, tá? Fiquem atentos, tanto como cartorários, como advogados, como gestores de empresa privada, porque as pessoas vão nos testar e nós temos que estar preparados para isso. Então, hoje, antes de eu demandar 12 departamentos, eu pergunto ao cidadão aonde você acha que estão os seus dados, em qual setor do tribunal. Eu acho que está lá, eu fiz um contrato de compra, de venda, eu acho que está lá na DMP, no departamento de compra. Ok, então eu já vou direto para aquilo. Certo? E o aplicativo também vai ter essas questões para administrar. Então, isso eu digo como 2 dicas, né? Façam isso, façam uma ferramenta segura, certificada, porque se você não tiver certeza de que você está entregando a informação para a pessoa que pediu, você está indo contra a principiologia e o fundamento da LGPD. Então, cuidado com essa questão. E, por fim, para terminar, porque eu acho que eu já falei bastante aqui para vocês. Não, nós vamos terminar só amanhã, parece meio-dia. Tá bom, não tem problema. Não, gente, eu estou aqui para essa conversa, muitas anotações. Não, a gente vai responder pergunta, mas para finalizar, eu sugiro que leiam esse artigo, foi escrito assim, com muito carinho, com muita dedicação, para que vocês pudessem ter uma amostragem daquilo que a gente não teve, porque a gente começou do zero, a gente não tinha modelo de nada. Hoje, por exemplo, o TJSC está trabalhando, já está finalizando a sua matriz de mapeamento do tratamento de dados pessoais. Para vocês terem ideia do tempo que você leva para construir uma matriz, para fazer esse mapeamento, são 5 meses. Para você fazer uma matriz com 21 perguntas. Essa matriz está sendo aplicada em todo o tribunal, vamos terminar de aplicar daqui a 1 semana e meia. E o que a gente faz com o resultado desse trabalho, que é o mapeamento dos processos macros de tratamento de dados pessoais ou de dados pessoais sensíveis? A gente vai apurar, nós temos condições de apurar em que departamento, em que local nós temos mais vulnerabilidades, trabalhar a política de descarte, trabalhar a política de prevenção e mitigação de risco, trabalhar a política de retenção de dados. Então, tudo isso a gente só vai conseguir fazer depois do mapeamento. Mas, gente, a gente não tinha nenhum modelo de matriz para o poder público. Nós tivemos que ir em matrizes da iniciativa privada. Eu fiz alguns cursos na iniciativa privada por conta própria, busquei a experiência, transformei ela no poder público. A minha equipe foi aprimorando e conseguimos, depois de 5 meses, tirar essa matriz para rodar no tribunal inteiro. Essa matriz tem que varrer. Isso significa também que em cada lugar precisa o processo de adaptação, porque é uma realidade diferente, é um negócio diferente, são dados diferentes. Porte diferente, dados diferentes, captação, forma de captação diferente, é todo um conjunto de atribuições. Então, essa obra foi feita para as pessoas, para os gestores, tanto públicos quanto privados, para que eles tenham um norte. Lá só não tem essa matriz de mapeamento. Na segunda tiragem a gente já deve incluir, mas todo o resto que eu falei aqui muito rapidamente para vocês, a gente tem. Vocês vão poder usar e adaptar para a organização de vocês.
Muito E eu bom. gostaria de deixar aqui uma mensagem, eu sempre quando eu falo sobre isso, eu gosto de deixar uma mensagem muito positiva, porque não é para ter medo de LGPD, LGPD é para a gente ter coragem, ter vontade, porque a gente consegue, a custo zero, porque o tribunal não gastou um tostão até hoje para implementar LGPD, nós estamos fazendo com todos do tribunal. Eu não ganho nenhuma gratificação para fazer esse trabalho, ninguém da minha equipe ganha, então a gente faz por amor à causa. Então, eu gosto de uma frase que o Gregory Berns, um neurocientista americano da Emory University, no livro dele, que se chama Satisfação, não está traduzido, mas é um livro muito interessante, quando ele diz o seguinte: o caminho para uma experiência gratificante passa necessariamente pelo terreno do desconforto. Então, o que eu desejo a vocês é que vocês ultrapassem esse desconforto e vibrem com a jornada da implementação da LGPD em sua organização. É isso que eu desejo e estou aqui para colaborar, se vocês, caso vocês precisem de alguma colaboração com relação a isso. E Nossa, seria isso. Muito eu obrigada. adorei. Imagina o público como não deve ter gostado. Eu queria ficar mais tempo. Não dá para a gente marcar um café? Eu adoro tomar café. Dá para marcar café, janta, o que for possível, mas pode me fazer perguntas se precisar, eu estou aqui à disposição. Sim, eu estou aqui com uma lista de perguntas. Nós Sim, abrimos os nossos grupos do WhatsApp no intervalo, recebi sim, algumas do meu celular diretamente. Agora aqui na própria live, na própria aula tem várias perguntas, vários questionamentos. sim, Eu vou ler aqui então a primeira pergunta. pois é. Considerando que os serviços notariais e de registro têm o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito público, sendo que o tratamento de dados pessoais por eles realizados deve atender à sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. Artigo 23, caput, inciso 4 da LGPD. Considerando também que os serviços notariais de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Artigo 1º da Lei 8.935/94. Deve ser de cartório, então. Podemos afirmar que, desde que observados os incisos 1º e 3º do artigo 23 da LGPD, é dispensável o consentimento do titular dos dados para que esses sejam tratados pelos serviços notariais e registrais, uma vez que sua finalidade, competência e atribuição legal é exatamente de dar publicidade para que se alcance eficácia erga omnes de direito, em atenção ao interesse público de garantia da segurança jurídica? Então, o consentimento é uma das bases legais, né, que a gente tem. E eu explicava isso para os nossos cartorários extrajudiciais aqui de Santa Catarina. Muito cuidado com essa base legal, porque muito embora o serviço seja público, muito embora os cartorários não vão deixar de cobrar emolumentos pelos seus serviços, mas o consentimento, por exemplo, para certas situações dentro do cartório, ele vai ter que ser específico, não pode ser genérico. Eu vou ter que ter um documento onde eu diga, olha, titular, assine aqui para mim o seu consentimento para me trabalhar essa sua informação. É claro que isso dentro, por exemplo, do registro civil, ele vai fornecer os dados para fazer um registro, essa é a atividade notarial, não há essa necessidade. Mas vamos dizer o seguinte, eu vou no cartório, eu peço alguma informação e desejo que essa informação me seja entregue ou que seja entregue a determinada pessoa, eu tenho que fazer um termo de consentimento, o cartório tem que me dar. Eu consinto que o cartório
transfira essa minha informação para uma outra empresa, enfim, para um outro departamento. Então, os cartórios têm que ter um pouquinho de cuidado com isso. Não é porque nós estamos enquadrados, vocês estão enquadrados, que nem o Tribunal de Justiça, lá no artigo 23, que vocês vão poder dispensar o documento de consentimento. Por favor, busque muitas informações a respeito disso. É importante vocês saberem que não estão dispensados, às vezes, de fazer esse documento específico, digamos que seja um consentimento de um menor. O responsável vai ter que escrever, tem uma série de questões lá do artigo 11, que o consentimento para o menor é diferente do maior, então tem toda uma didática para trabalhar. Então, os cartórios não serão totalmente dispensados em fazer documentos de oferecimento de consentimento, mas vai depender muito do que vai ser gestionado dentro do cartório. Se for atividade normal notarial, ele arrecada, cumpre a sua tarefa, é claro que não precisa, certo? Assim como eu falo também, como eu falei muito aqui para os cartórios, eles me perguntaram muito isso. Mas os cartórios extrajudiciais têm muitos documentos ainda físicos, né? Aqueles livros tomos, muitas coisas. Como fazer com isso? Deixe numa sala, controle o acesso a essa sala. De preferência, digitalize o mais rapidamente possível todos esses documentos, porque é importante você ter isso digitalizado, mas enquanto você não tem, ou se você é uma serventia, essa judicial pequenininha lá do interior, procure ter a sala onde você tem esses documentos gerenciada com controle de entrada e saída. Não pode ficar aberta para que todo mundo mexa a qualquer momento, para que todos tenham autorização. Às vezes é uma pessoa só num cartório pequeno, ok, mas que essa sala tenha segurança. Então, a questão do consentimento, ela é muito baseada nessa questão, se é um trabalho da serventia, ok, mas se é um trabalho que envolve a serventia, mas não é aquela prestação dos trabalhos notariais, ela vai precisar de um termo de consentimento. Com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui que ocorreu. Um cartório extrajudicial estava pedindo dados pessoais para agendar a visita do titular junto ao cartório, né, na pandemia agora. Sim. Então, ele estava exigindo dados pessoais dessa pessoa. Então, isso é a mesma coisa que dizer, me consinta dar os seus dados, você dá os seus dados para mim, apenas para um agendamento. Por que pedir todos esses dados para fazer um agendamento? Basta pedir o nome da pessoa, depois você confere na hora que você for atender para saber se é a pessoa. Então, é preciso ter esses termos prontos dentro do cartório. Façam isso, peça para o seu encarregado revisar esses termos, peça para o teu jurídico verificar se está correto, deixe lá pronto. Quando você tiver que arrecadar algum consentimento que não for o serviço normal notarial, tem esse documento pronto. Eu sugiro. Certo. Outra pergunta. De acordo com o artigo 490-B do Código de Normas de Santa Catarina, inserido pelo provimento 24/2021, o operador será a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, externa ao quadro funcional da serventia, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome e por ordem do controlador. Em função disso, questiona-se: para os cartórios catarinenses, os operadores serão escritórios de contabilidade, as empresas de plano de saúde, etc., pois lidam com os dados pessoais dos colaboradores, e também as empresas de backup, de software, que lidam com os dados dos usuários? Sim, serão. Eu sugiro que seja lido o provimento 24, agora de 5 de maio de 2021, que lá a gente colocou, eu trabalhei diretamente com o desembargador Dinati, que é o nosso corregedor aqui do Extra, e a gente colocou exatamente como tem que ser. Isso vocês encontram na nossa plataforma, provimento, vou repetir, número 24, de 5 de maio de 2021, que dispõe sobre todas as ações práticas para a adequação de serventias extrajudiciais do Estado de Santa Catarina à Lei Geral de Proteção de Dados. E, além disso, eu sugiro que vocês aguardem, porque nosso grupo lá de trabalho no CNJ, presidido pelo desembargador Berti de São Paulo, vai lançar uma normativa para todas as serventias nacionais.
né, através de suas corregedorias. Eu não sei ainda quanto tempo, nós temos ainda mais um mês e meio de reuniões de trabalho, e depois disso nós vamos colocar em relatório para a ministra, e a ministra vai levar ao plenário do CNJ. Então, eu sugiro também que vocês acompanhem esse trabalho do grupo e acompanhem que o CNJ também está de olho, e nós estamos, assim, com os maiores exponenciais dos cartórios extrajudiciais. Eu tenho lidado com eles há meses, desde fevereiro. São pessoas incríveis, inteligentíssimas, estão fazendo uma varredura de tudo que é importante para ser colocado nessa normativa, e eu acredito muito que esse trabalho vai ajudar muito também as espécies. Mas as serventias têm que realmente pensar nisso. O operador é toda aquela pessoa que vem de fora. Não serão os seus funcionários, de forma alguma, serão a empresa de backup, a empresa de tecnologia, a contratação de nuvem de uma plataforma, ou a contabilidade, caso seja empresarial, enfim. Aqui no nosso dispositivo, a gente fez com que, por exemplo, os cartórios mais diminutos em questão de receita, de acordo com o provimento que nós temos aqui da corregedoria, eles ficam dispensados, por exemplo, de contratar particularmente um encarregado. Eles podem fazer essa contratação via associação de classe. Ou seja, a associação contrata um encarregado e esse encarregado pode servir de apoio para várias serventias extrajudiciais. Certo? Isso é importante. Assim como uma empresa de backup, ela pode ser utilizada, contratada pela associação de classe e prestar esse serviço, por exemplo, de nuvem para as pequenas serventias extrajudiciais. Assim que a gente fez a modelagem de Santa Catarina. E tem funcionado, está funcionando. E por isso que precisa a movimentação das entidades de classe nesse sentido, né? Indispensavelmente, antes de qualquer trabalho aqui na corregedoria, nós nos reunimos com o corregedor e com todas as associações de classe de Santa Catarina. Antes da normativa ser publicada, nós fizemos a leitura conjunta dessa normativa, aceitamos todas as sugestões que puderam ser inseridas nesse documento, muitas questões foram colocadas para serem resolvidas no Código de Normas, isso é importante dizer, vocês vão sentir, deixa eu ver aqui, são 4 páginas de leitura, deixa eu ver, deu 10 artigos, então, a serventia que pegar isso aqui em Santa Catarina, esse documento, ela vai poder implementar passo a passo a sua serventia de acordo com a LGPD. E se você ler esse documento com o artigo da obra, você casando as duas coisas, você consegue montar em qualquer organização, quer seja pública ou quer seja privada. Outra pergunta. Podemos emitir certidão de inteiro teor, onde conste todos os dados pessoais dos titulares de direitos reais, como nome, CPF, endereço, data de nascimento e até, eventualmente, e-mail? Olha, esse é um assunto que está sendo discutido lá no grupo de trabalho do CNJ. Veja, são muitos dados. Às vezes, esses dados são necessários para aquele documento, uma compra e venda, né, uma escritura de adoção, de emancipação, mas tem que ser analisado pelo princípio da necessidade lá do artigo 6º. Será que é necessário eu pedir todos esses dados? Se você quer identificar um cidadão, você precisa pedir número da CNH, número da carteira de identidade, número do CPF e do título de eleitor, ou basta apenas você pedir o CPF? Então, essas questões estão sendo discutidas lá no grupo do CNJ, vocês vão ser noticiados. Realmente é uma preocupação dos cartorários que lá estão trabalhando com a gente, das entidades de classe. Eles frisaram isso em vários documentos. Olha, nesse documento, será que a gente continua colocando dessa forma? Eu e o doutor Fernando de Badoberti, a gente fez algumas sugestões, e eles estão apresentando as minutas deles, e depois a gente vai trabalhar com a minuta final. Então, eu peço só um pouquinho de paciência, que essas questões realmente estão sendo discutidas, e há uma preocupação do Badoberti entregar para a ministra, para a corregedora, um trabalho que procure responder essas dúvidas.
certo? Eu não tenho ainda respostas muito concretas a esse respeito, mas quero dizer para vocês que é bom pensar em reuniões com as associações estaduais e nacionais e discutir esses aspectos e verificar se vocês precisam de todos esses dados para fazer tal documento. Às vezes você pode abreviar, porque a gente trabalha com a lógica de que quanto mais dados você tiver e for responsável, mais ônus você tem de responsabilidade e mais vulnerável você fica a um incidente. Então, se você puder não ter tantos dados, tiver menos dados, né, reter por menos tempo esses dados, melhor para você, porque você incorre em menos responsabilidade e você incorre numa possibilidade de vazamento. Porque uma questão que deve ficar clara é que incidente cibernético ou mesmo físico a gente vai ter. A gente só não sabe o dia, o mês, o ano e a hora. Então, a gente tem que estar pronto com a prevenção, um trabalho preventivo de mitigação, de prevenção e mitigação desses possíveis incidentes. Então, é preciso que se tenha sempre em visão a principiologia, que eu acho que é maravilhosa, a principiologia do artigo 6º da LGPD, ela faz com que você consiga resolver, se você souber os princípios, você resolve 99 dos problemas afetos à proteção de dados e à privacidade. Então, leiam e estude princípios. Agora, um registro civil. Como devemos proceder quando é solicitado certidão por cópia reprográfica, é isso? Do Sim. livro? No RCPN é muito comum, principalmente para quem está fazendo o procedimento de cidadania. Você, por enquanto, faça como sempre você fez, até que o CNJ lance a sua normativa nacional. Por enquanto, não mude nada. Por enquanto, continue fazendo, porque isso faz parte da tua atividade notarial. Você não vai mudar isso, porque existem outros procedimentos setoriais que te obrigam a fazer essas comunicações, enfim, a fazer certidões com cópia. Não mude nada até sair uma normativa estadual ou nacional. Certo? Não temos resposta ainda para essas questões. São muito incipientes essas questões. Isso vai ser ainda trabalho aí para alguns anos a gente ir depurando todos esses documentos cartoriais. Eu sei que os cartorários, e eu pude ver isso com a minha conscientização que eu fiz aqui em Santa Catarina, eles têm muita preocupação e são pessoas altamente gabaritadas, qualificadas, mas eu peço assim, olha, tenha um pouquinho de calma. O CNJ, nós estamos num grupo enorme, tem mais de 30 pessoas trabalhando, fazendo reuniões, que às vezes tem 6 horas de reuniões, toda segunda-feira, às 4 horas da tarde, a gente entra na reunião, mas a gente não sabe a hora que a gente vai sair, certo? Então, a gente está passando setor por setor, registro civil, tabelionato, registro de imóveis, a gente está explorando todos esses pergaminhos, essas peninhas pequenas, né, que parecem pequenas para nós, mas que para o cartorário é grande, porque é o trabalho dele. Nós estamos depurando nesse grupo nacional e a gente pretende, a Adalberto quer ver se antes de agosto já consegue tirar uma normativa nacional. Então, aguarde um pouquinho que vocês vão ter essa resposta logo, logo. Ótimo. Última pergunta, pode ser? Pode. Se a pessoa tem o nome negativado em uma instituição, a LGPD protege a consulta realizada por outras instituições? Depende. Se for alguma instituição qualificada governamental, ela vai proteger os dados da pessoa natural, certo? Se esses dados forem reproduzidos de maneira inadequada. Se esses dados estiverem lá expostos e compartilhados de uma forma adequada, nenhuma penalização e nenhuma infração à lei vai ser cometida, certo? Então, você só tem que observar se você está dentro da tua atividade, se faz parte daquilo. Vamos dizer que um nome negativado, eu saio com esse documento, deixe numa mesa qualquer, em uma repartição, e seja devassado o nome daquela pessoa.
isto é uma forma inadequada. Agora, se você está lá dentro e tem órgãos governamentais ou mesmo particulares que têm convênios para esse compartilhamento, porque é bom dizer que nós temos uma palavra mágica para a LGPD, que significa interoperabilidade. É necessário que haja essa interoperabilidade dos dados entre os órgãos governamentais. Não é de bom alvitre que essas informações sejam agregadas apenas num único lugar. A gente tem que trabalhar com essas interoperabilidade de informações. Então, hoje você tem, por exemplo, a Receita Federal, o TSE, com informações que são interoperáveis, que vão se alimentando no sistema. Se o tribunal quiser saber alguma referência daquela pessoa, tem banco de dados governamentais, temos os ministérios que têm os seus bancos de dados. Então, há a necessidade de ser interoperável. E não quer dizer que se você compartilhar com alguma entidade, que isso seja contrário à lei, não. Se você tiver respaldo legal, se você tiver uma finalidade específica e tiver uma base legal para isso, nenhum senão haverá para essa questão. Fiquem tranquilos. Que ótimo. Ai, muito obrigada. Fiquei muito feliz, o pessoal está elogiando muito. Depois a senhora pode entrar lá no chat da nossa aula e ler todos e receber todo esse carinho do público, que ganhou muita informação, que ganhou muito conteúdo, que liberou algumas pessoas de preocupações e que vai começar a agir, não só ficar na preocupação, vai ter ação. Sim. Né? Sim, olhando os modelos que tem lá na sua obra, no seu livro, no material do provimento 24, que tem as práticas descritas, enfim, trouxe muitas respostas para nós começarmos a implementar no dia a dia. Sou muito grata, assim, por a senhora ter aceito, muito grata ao doutor juiz Rafael Mans dos Anjos, que indicou o seu nome, disse que a senhora era especialista na área e ele estava certíssimo, né? E que essas pessoas que estão nos ouvindo aproveitem realmente essas informações que são muito relevantes. São minha gratidão, assim, por ter lhe conhecido, já tem a minha admiração por todo esse conteúdo que compartilhou conosco e que vocês consigam trazer algo fantástico assim, para a sociedade nesse processo de transformação. Um novo jeito, uma nova cultura para o brasileiro, olhando para essa análise de dados com mais responsabilidade. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Denise, agradeço a todos que estão aqui, 200 e poucas pessoas estão vendo aqui no chat. É uma gratidão muito grande, é uma honra muito grande poder colaborar com cada um de vocês, poder compartilhar esse conhecimento. Prometo, Denise, prometo aqui em público, quando sair a normativa nacional, podem me chamar, eu ajudo a gente fazer uma live para explicar essa normativa, se precisar. Se o pessoal de Santa Catarina quiser mais uma explanação a respeito desse provimento, também posso dar. É um provimento que vai servir de modelo para essa normativa nacional também. Então, estou à inteira disposição, tenho lá os meus canais, tenho as minhas redes sociais, me procure, estou sempre à disposição, para mim é uma alegria muito grande estar com vocês. Muito obrigada mesmo. E agradeço a todos vocês que estão aqui hoje, participando conosco, numa sexta-feira, com duas Denise, véspera do Dia dos Namorados. Verdade. Duas Denises aqui. Eu não tinha feito ainda live com duas Denises, hein? E que aproveitem essas informações, esses conteúdos aí na prática, que são muito relevantes. Hoje, eu não vou disponibilizar o nosso mapa mental da aula de ontem. A nossa artista teve um problema de saúde, está hospitalizada, mas já está bem, mas acredito que amanhã a gente já consiga disponibilizar. E também ela vai realizar um mapa mental dessa nossa aula de hoje, né? Com a doutora Denise, dando um resuminho, assim, das dicas que ela trouxe para nós, que são muito boas. Eu já anotei quase um bloquinho cheio aqui, ó, de informações. Denise, e quando sair o nosso aplicativo, eu prometo te informar.
E gostaria muito de pedir a todos que estão nos ouvindo que testem esse aplicativo, que nos digam que está bom, que não está bom, porque a gente vai precisar assim, de algumas versões para aprimorar, tá? Ótimo. E é verdade, todo novo tem esse processo, tem Sim, essas sim. etapas, como a própria LGPD está tendo nesse momento, né? Mas Estamos assim que foram, aguardando novas definições, novas melhorias, em função daquilo que foi identificado no dia a dia. Mas muito assim que obrigada a for todos. lançado, eu prometo te falar, e aí você, dentro do teu público-alvo, você pode divulgar e fazer com que as pessoas testem essa plataforma, tá Ótimo, bom? será muito bem-vinda. Ficamos muito felizes com essa notícia. Obrigada, uma boa noite, um beijo no coração de todos. Tchau, Obrigada, uma tchau. boa noite a todos, viu? Fiquem Boa todos com noite. Deus. Tchau.